A paz, Senhor, eu quero trazer uma mensagem para a tua vida. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, diz: Poderia alguém se esconder em esconderijos sem que eu, Senhor, os observe? Quando Deus ali vai nos dizer que ainda que alguém tente se esconder em esconderijos, os olhos dele continuarão postos, continuarão observando estas pessoas. Nós podemos ler também lá em Amós, capítulo 9, verso 2 e 3 em diante, que o Senhor diz assim: ainda que desçam ao inferno, de lá os tirarei, e ainda que subam aos céus, dali os farei descer. Deus vai falar em duas situações de pessoas que tentam fugir do seu juízo, fugir das suas sentenças, dos seus castigos, e que para a aplicação do seu castigo, do seu juízo, Deus está tão disposto a realizar aquilo que Ele deseja e já determinou, que ainda que as pessoas tentassem se esconder, e Ele faz a comparação de inferno e dos céus, ali mesmo o Senhor os faria descer e os tiraria dali para executar o seu furor. Se Deus, para executar a sua ira, para executar o seu furor, Ele vai aonde o homem está e traz o homem para executar a sua sentença, como vai dizer em Amós, que ainda que se fugissem para a terra do Egito, ali o Senhor daria ordem para que os matassem. Deus estava disposto a executar a sua ira sobre o povo, e era sobre o seu próprio povo. Se Deus assim é tão perfeito no seu juízo quanto se refere à sua ira, quanto mais para a sua bondade, para a sua benignidade e para a sua justiça. Eu me lembro de um salmo agora que diz, e o rei vai dizer assim: colocarei os meus olhos sobre os fiéis da terra para que estejam comigo. E ali nós podemos entender também como Deus que coloca os seus olhos sobre os fiéis e atrai para perto dele. Você vai ver também que o caso de Elias, ele passa por uma grande aflição. Alguns dizem que ele estava ali num período de depressão por causa da ameaça de Jezabel. Ele é alimentado por um anjo, o anjo diz para ele que o caminho vai ser longo, ele atravessa um caminho longo, entra numa caverna, e dentro daquela caverna o Senhor fala para ele: que fazes aí, Elias? Deus o encontra ali, chama ele para fora, ele vê diversas mudanças climáticas diante dele, e o Senhor, depois das mudanças, aparece com voz mansa e suave para Elias, que estava, como alguns dizem, em depressão e grande angústia. Mas quando o Senhor aparece com voz mansa e suave, o Senhor aparece dando a Elias esperança e responsabilidade nova, mesmo ele tendo acabado de passar por uma grande angústia. O que nós precisamos entender é que os olhos de Deus estão postos em nós para executar o propósito dele, não nosso propósito. Elias passando por uma grande angústia, o que nós como homem pensaríamos: Deus vai aparecer, vai dar consolo e vai dar um tempo de descanso. Nada disso. Deus aparece, dá esperança e diz: vai lá, unge rei, unge profeta, tem obra para ser feita. No momento que a gente pensa que Deus vai nos poupar, vem o Senhor Deus e diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É nesse momento de dificuldade que eu quero que você faça mais coisas para mim. É nesse momento de dor, é nesse momento de angústia que eu quero que você faça a minha vontade. Tem alguns que dizem assim: mas como eu vou curar se eu não estou curado? Como eu vou pregar cura se eu não estou vivendo cura? Como eu vou pregar prosperidade se eu não vivo prosperidade? Como que eu vou pregar livramento se Deus não me livrou? Olhe para Cristo na cruz. Cristo na cruz, eu vou usar essa palavra para te impactar mesmo. Mas Cristo na cruz estava todo arrebentado. Ele salva um malfeitor. A mãe dele se converte a ele. E ele dá um novo propósito para João. 3 coisas. Isso de milhares e milhares de coisas que se efetuaram no momento da crucificação na vida de muitas pessoas. Se no momento que ele estava ali no pior estado físico e moral dele, ele conseguiu efetuar essa obra maravilhosa, quanto mais nós faremos também em Jesus obras maiores ainda. E quando ele fala maiores, ele fala que serão as mesmas obras, só que em maior número, diversas vezes mais do que ele operou. Até porque o ministério dele
por volta de 3 anos. Tem outra revelação que é lá em Agar. A Bíblia vai falar sobre Agar, que quando ela está passando pelo deserto, que acaba a água dela e do filho dela, ela coloca o filho na árvore, ela se afasta a cerca de distância de um tiro de flecha, 200 metros, e nesse se afastar, a Bíblia diz que um anjo aparece a ela e diz assim, Deus ouviu a voz do menino. E quando Deus diz que ouviu a voz do menino, é aberta a visão dela, e para Agar é aberta a visão e mostra-se um poço aonde havia água para que eles bebessem. Deus aparece para ela no momento que ela está no deserto e dá a ela provisão. Deus aparece para Elias no momento que ele está na caverna e dá a ele responsabilidade nova. O que a gente precisa entender é que Deus não vai nos mostrar aquilo que queremos que Ele mostre. Deus não vai nos dar aquilo que queremos que Ele dê em todo tempo. Tem momentos que Ele vai mostrar aquilo que Ele quer mostrar, vai fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Como eu disse, nós pouparíamos Elias. Ô Elias, tira umas férias aí, vai para casa. Não. Deus diz, Elias, tem mais coisa para você fazer. Para Agar, Deus ouviu a voz do menino e tem água ali. Beba água, o teu filho vai ser uma grande nação também. Só que nós estamos mais esperançosos, nós estamos mais na expectativa da segunda revelação, a revelação dos poços, a revelação da provisão. Só que nem sempre, no momento que a gente se esconde, ou no momento que a gente precisa que Deus manifeste o seu cuidado de forma muito clara, com sinais, ouvindo a voz dele, vendo as maravilhas dele, nem sempre Deus vai falar aquilo que a nossa alma queria ouvir. E é aí que você precisa estar disposto a ser sensível à voz de Deus e a obedecê-lo. Quantas pessoas nós temos o testemunho que no momento que elas têm quase nada em casa, Deus diz, pega o pouquinho que você tem e dê para fulano. Quantas pessoas no momento que elas estão passando uma grande tribulação, Deus diz assim, vai lá na casa daquela pessoa que eu quero que você ore por ela. Eu conversei esses dias com uma pessoa e ela passando uma luta muito grande na vida emocional dela. Ela disse, pastor, eu estou há anos lutando pelo meu casamento, orando pelo casamento e não vejo mudança, não vejo nada acontecer. E eu falei para ela assim, cuidado para você não fazer um ídolo no teu coração quanto ao seu casamento, porque você está orando pelo seu casamento, mas existem inúmeras coisas que Deus quer fazer em você e através de você e não está ligado somente ao teu casamento. Muitas vezes nós ficamos olhando só para as nossas necessidades e não perguntamos a Deus, Deus, qual é a sua vontade? Se você olha só para o teu ventre, eu quero te dizer, a Bíblia diz que aqueles que fazem o seu Deus, o seu ventre e a sua própria infama são inimigos da cruz de Cristo. Você tem que fazer do teu Deus o teu Senhor. E se Ele é Senhor da tua vida, é Ele que decide o que você vai ter hoje, é Ele que decide o que você vai fazer, é Ele que decide para onde você vai ir, é Ele que decide o que você vai usufruir ou não. Ele decide a tua vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós falamos, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Só que nós esquecemos a parte do Senhor. Nós gostamos de olhar para Deus como Pai. Só que a palavra Pai é menos citado na Bíblia do que a palavra Senhor. Deus quer ser visto como Pai, mas Deus também quer ser visto como o Senhor da nossa vida. E é nisso que mais falhamos, porque queremos decidir os nossos passos, queremos decidir os nossos caminhos quando Deus quer tomar a direção da tua vida. Nesse momento eu quero te dizer, poderia alguém se esconder em esconderijo sem que Deus o veja? E se alguém, mesmo voluntariamente tentando se esconder de Deus, não consegue, você consegue acreditar que os olhos de Deus não estão postos sobre você? Que Deus não está olhando para a situação que você vive, para a situação que você está enfrentando? Se Deus, para executar o juízo dele, não tira os olhos dos ímpios, quanto mais sobre os fiéis, ele vai chamar para estar com ele, ele vai chamar para estar perto dele. Deus está com os olhos sobre você, mas ele não está fazendo aquilo que você espera que ele faça, ele está fazendo aquilo que ele quer fazer. A Bíblia diz assim, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas ele diz, bem sei eu o pensamento que tem a respeito de vós. Ele sabe.
A Bíblia diz também que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, fale para Deus nesse momento: Deus, eu quero saber, eu quero que o Senhor me revele a sua vontade, o seu querer. E que essa palavra fique guardada no teu coração e que Deus abençoe você muitíssimo.